Muito bem, então uma palavra de boa noite a todos. Nós vencemos a distância e estamos aqui fisicamente. Outros colegas vencem a presença e estão-nos a acompanhar também, online, correto, neste debate. Portanto, o auditório está cheio, a comunidade está presente, o debate representa-nos a todos. Uma oportunidade excelente de conversação, de troca de impressões, de aprofundamento de ideias, no âmbito daquilo que é a comunidade que todos servimos. Portanto, uma saudação de boa noite a todos, os que estamos aqui presentes, os colegas que nos acompanham via online. Este é o debate e é importante sempre situar-nos nos objetivos, no objeto de estudo, vamos dizer assim, o objeto central do que estamos aqui a fazer, que corresponde naturalmente ao projeto, ao ideário, às ideias das duas listas D e A, aqui presentes. Lista D, representada pela Violeta Silva. Olá, boa noite, bem-vinda. E lista A, representada pelo João Miguel. Muito bem. Portanto, este debate, o objeto deste debate não é outro que não seja o órgão máximo da instituição. Portanto, o Conselho Geral. Representatividade desta circunscrição, que está em debate, para o órgão máximo. Eu trouxe os estatutos da Universidade, trouxe naturalmente, vocês também fizeram um trabalho de casa muitíssimo mais que eu, mas trouxe os estatutos da Universidade, os regimentos do Conselho Geral, etc., etc., no sentido de tentar também, nesta breve introdução, situar no objeto de análise. Vocês, por vezes, e eu, apercebemos na política do país, por exemplo, que estamos a falar de eleições presidenciais e parece que os conteúdos dizem respeito a umas eleições legislativas. Por vezes parece que é difícil, há alguma disfuncionalidade. Portanto, este exemplo, naturalmente, sei que disse, fica gravado, mas também disse uma frase generalista. Isto é, onde no fundo é importante situarmos-nos no objeto em que estamos. E fui ler, e permitam que leia sempre este princípio inspirador, princípio estruturante da Universidade de Aveiro. Os Estatutos da Universidade, no artigo 3º, dizem assim: princípios estruturantes. A Universidade funda-se na liberdade académica, incita ao direito fundamental de aprender e ensinar e na liberdade e pluralidade de opinião, regendo a sua atuação pelos princípios estruturantes da democraticidade e participatividade de toda a comunidade na vida universitária e pelo absoluto respeito dos valores da dignidade e igualdade da pessoa humana. Portanto, este é o pilar central, fundamental, fundante, onde se alavanca a instituição a que todos, com imenso gosto, orgulho, estímulo e desejo de futuro, pertencemos. Naturalmente que daqui poderíamos desdobrar um conjunto de valores, princípios, de espírito de missão que a instituição quer representar e que naturalmente pela multiplicidade de órgãos assim tem também como ideário de, ao fim destes 42 anos, continuar a construir esse futuro. Trouxe também, interessante, o plano de atividades do ano 2015 da Universidade. Portanto, nós, nestas coisas, fazemos alguma pesquisa, vamos pelos sites adentro e encontramos também algumas dicas. E foi aprovado, como é público, está no site do Conselho Geral, a 26/11/2014, e tem também um conjunto de lemas, de palavras-chave, que poderão ser também pertinentes. Objetivos estratégicos. Primeiro, reforçar o papel da UA no desenvolvimento económico, social e cultural. Reforçar a relevância da formação. O impacto da investigação, aprofundar uma cultura de qualidade, melhorar o posicionamento internacional, reforçar a atratividade, valorizar o património, renovar o quadro institucional e organizativo. Eu sei, nós sabemos, e pelos programas que vocês, as listas A e D, apresentam, que representam disponibilidade, sentido cívico, consciência de comunidade e de liderança de projeto, parabéns por isso, que naturalmente vocês fizeram esta pesquisa, esta visão de conjunto e por isso as listas, as candidaturas, os projetos representam, digamos, a aplicação para a visão futura daquilo que está em causa. Bom, depois destas notas introdutórias, não me quero alongar mais porque o debate naturalmente é vosso,
Minha função é ser árbitro, é difícil. Também prometo que não vou estar a cronometrar ao segundo, só ao minuto. Naturalmente que estamos num espírito de ideias, de debate de ideias, e informal, simples, e, portanto, vou estar atento quanto baste, naturalmente, para que a cadência, a sequência e os tempos sejam também respeitados na generalidade. Mas não vou ser, digamos, aquele árbitro, enfim, infalível, como é natural. Bom, o nosso debate tem, então, uma nota introdutória, digamos assim, da parte do moderador, Alexandre Cruz, provedor de estudante, com muito gosto, aceitei o amável convite do nosso Presidente da Comissão Eleitoral, Daniel Marinho, então, para esta partilha, para esta moderação de mesa. Depois, cada um dos nossos intervenientes terá uma intervenção inicial, que se chama Declaração de Abertura. 3 a 5 minutos cada. Sensivelmente é esse o tempo que assim está destinado. O sorteio destinou que a lista D abre o debate, portanto, à minha esquerda, Violeta Silva, e depois a lista A é a lista que vai fechar o debate. Portanto, a última intervenção, lá mais para a parte final. Num terceiro momento, teremos uma ou duas perguntas, porventura, que como moderador poderei fazer, mas não quero que este seja o tempo muito ocupado da minha parte, porque julgo que é importante dar espaço ao público, à comunidade alargada. Num quarto momento, teremos um bloco destinado a perguntas e respostas entre os candidatos. Ficou acordado, como norma, que 4 perguntas cada candidato, um ao outro, podendo haver resposta, a interação, como é natural, enfim, e como é natural. São 8, no total, 8 perguntas. Depois, perguntas do público, portanto, naturalmente que o assunto, de longe, não se vai esgotar nesta mesa. A mesa, sendo retangular, é redonda e é importante que participemos, que troquemos impressões na linha de questão, de pergunta, de comentário, pois é desta forma que aprofundamos mais as ideias, para que a lista que tiver o privilégio e a altíssima responsabilidade de representar esta circunscrição no quadro do Conselho Geral, de facto o faça com o melhor sumo possível. Também nesta dica final, naturalmente que nós, quando vamos fazendo o percurso de vida, quando vamos representando uma determinada área, num órgão tão amplo como é o Conselho Geral, precisamos de ter uma visão de conjunto, uma visão global, para que, de facto, o nosso quadro de intervenção seja mais frutífero. Como dizem os ambientalistas, princípio global, ação local. De facto, este lema também nos pode conduzir neste âmbito. Depois, no final, então, teremos as declarações de encerramento dos candidatos, também 3, 5 minutos cada, sensivelmente. Bom, vou-me silenciar, ressaudando todos, e vamos então passar a palavra à lista D. Violeta Silva, olá, muito boa noite. A Violeta está no curso de, desculpe, repita. Programa doutoral em Ecologia e Biologia das Alterações Globais, estou no segundo ano. Muito bem. A referência que eu fiz à questão ambiental, como, depois não tem nada a ver com qualquer das listas, depois pontei. Diz o teu nome, desculpa, Violeta, e o curso em que estás. Boa noite. Antes de mais, gostava de agradecer a vossa presença e a presença de quem nos acompanha em suas casas. O meu nome é Violeta Ferreira e sou a porta-voz da lista D. Sou aluna do Programa Doutoral em Biologia e Ecologia das Alterações Globais, do segundo ano, que é ministrado maioritariamente pelo Departamento de Biologia. Fui aluna e sou aluna aqui da UA. A minha primeira matrícula data de 2004, na altura em que entrei como aluna da licenciatura de Biologia. E gostava de, já agora aproveito para saudar a presença do professor do estudante por ter aceito o convite de moderar este debate e também saudar e desejar um bom debate ao meu colega João Nascimento. Muito bem. Temos de carregar, nós temos todos de ir carregando, desculpai se não. E temos então o João Miguel, da lista A, em que curso é que estás? Uma breve palavra também para o espírito informal que queremos, faz favor. O meu nome é João Nascimento, sou estudante de Engenharia, mestrado integrado em Engenharia de Computadores e Telemática. Estou no meu 6º ano neste momento. No meu percurso académico estive sempre presente no associativismo,
Iniciei primeiro o meu percurso pelo Núcleo de Engenharia de Computadores e Telemática. Depois, passado um ano, ingressei na direção da Associação Académica e estou agora na Federação Nacional de Desporto Universitário. Sou porta-voz da lista A, apenas na segunda circunscrição. Depois os meus colegas têm primeira e terceira circunscrição também. Muito bem. Depois então deste salva de palmas, saudemos os nossos disponíveis candidatos. Muito bem. Vamos então iniciar o nosso debate com a intervenção inicial de Violeta Silva. Por favor. Pronto. Já que estamos numa de agradecimentos, gostava de agradecer à Comissão Eleitoral por ter aceito. Sim, eu sei. Por ter aceito aquilo que foi uma proposta da lista D em promover este debate, pois achamos que só na discussão de ideias, e a Universidade é o local privilegiado para que elas aconteçam, é que conseguimos todos melhorar e trazer algo, acrescentar algo à nossa Universidade. A nossa candidatura não surge por acaso, surge numa lógica de um trabalho que tem sido desenvolvido ao longo destes últimos anos, não de uma forma, ou seja, nenhum de nós faz parte do núcleo da Associação Académica, mas temos experiência em muitos outros associativismos, não é? O integrar e o conjugar esforços para nos debatermos e nos debruçarmos sobre questões concretas. Entre elas destaco o grupo de discussão dos alunos de doutoramento, que esteve mais ativo neste último ano, mas também houve aqui o grupo de trabalho do qual eu também fiz parte, enviou uma proposta de revisão aos estatutos da UA agora durante o mês de setembro, está agora no Conselho Geral para ser apreciado, e temos tido intervenção em vários núcleos, desde o FISU, o Departamento de Biologia, com a organização de congressos e tudo mais. Portanto, também temos uma forte capacidade associativa e uma tradição em nos envolvermos naquilo que são as questões relacionadas com a universidade e a vida académica. Em relação à nossa candidatura, ao nosso manifesto eleitoral, provavelmente vocês terão tido a oportunidade de o ler e de ver que tem ideias muito bem desenhadas e propostas concretas que iremos apresentar no Conselho Geral, caso vejamos que a nossa candidatura seja a eleita pelos estudantes. Ressalvo o facto de sermos a única das duas listas que inclui alunos de segundo e terceiro ciclo nesta circunscrição. Como sabem, a segunda circunscrição integra alunos de mestrado integrado e doutoramento. Contrariamente à lista A, a nossa lista inclui alunos de terceiro ciclo, que são os doutoramentos, e segundo ciclo, os mestrados. Achamos que só assim conseguimos ter uma visão global e realmente uma aproximação aos alunos que pretendemos representar. Também gostaria de salientar que estávamos à espera que houvesse um pouco mais de esforço na divulgação deste debate. A informação circulou pelos meios mais vulgarmente utilizados, que é o e-mail, mas estaríamos à espera que no Jornal da UA também tivesse sido dado algum destaque, já que isto é um momento-chave de decisão da vida académica, não é? O Conselho Geral é um órgão de extrema importância, um órgão de governo, em que são tomadas decisões importantes e, como é referido nos manifestos de ambas as listas, achamos que realmente tem que haver uma informação e conseguir criar meios de comunicação, veículos que efetivamente façam a informação chegar. Pronto, acho que posso destacar algumas das linhas que nós consideramos, que a nossa candidatura considera como prioritárias, como é o tal facto de potenciar veículos de comunicação mais efetivos, e isso faz-nos referência, ou por nos apercebermos que a maior parte dos estudantes desconhece o que é o Conselho Geral, que tipo de decisões são lá tomadas, que nós achamos que deve haver uma forma mais eficaz de disponibilizar a informação e o resultado das reuniões do Conselho Geral, que se realizam 4 vezes ao ano. Destacamos então que consideramos que seria
pertinente disponibilizar as datas destas reuniões no site do órgão, na internet, e, se possível, também proceder à videogravação, como está a acontecer com este debate. A nível programático, temos várias medidas que também permitem essa visão mais integrada de integrar a universidade, eu sei que já me estou a alongar um pouco, integrar a universidade na região e de promover esta troca, ao mesmo tempo que também temos propostas bem concretas para a melhoria do ensino, da investigação e de tudo o que faz, de certo modo, sentido na missão da universidade. E pronto, não quero me alongar, já vão nos 5 minutos e, assim sendo, acho que passo a palavra ao meu colega. Pode ter mais 3 minutos, por favor, para apresentar conteúdo programático, ok? Alarga-se para 8 minutos o tempo inicial. Pronto, fica assim combinado, correto? Como árbitro. Pronto, agradeço porque é bom, porque senão depois tinha que ser de uma forma muito sucinta. Pronto, para além dessa questão das reuniões no Conselho Geral, destacamos que consideramos que é importante olharmos para os planos curriculares e torná-los um pouco mais flexíveis, ou seja, aumentar a carga letiva, unidades curriculares opcionais, ou seja, o aluno tem o poder de também adequar o seu currículo às suas reais necessidades, ou seja, eu posso ter necessidade de aprender alguma ferramenta informática que a minha formação em Biologia não estaria a antever. Então, acreditamos que essa forma de nós personalizarmos o nosso ciclo de estudos, não nos esquecemos que tem que haver um conjunto de cadeiras base, não é? Permitirá desenvolver profissionais mais capazes, ao mesmo tempo que também temos dar-nos espaço para os alunos experimentarem diversas áreas do conhecimento e assim definirem aquilo que é a sua vocação. É uma realidade que há muitos alunos, e o senhor professor sabe disso, porque também tivemos a oportunidade de o falar, há muitos alunos que se questionam acerca da sua vocação. Então, esta forma também acreditamos que poderia, de certo modo, contornar um pouco esse problema. A nível de estatutário, acreditamos que é preciso investir em revisões que reforcem a participação dos estudantes nos conselhos de departamento e nos outros órgãos institucionais da universidade. Ou seja, nós realmente temos ideias para implementar uma maior participação e participação mais consequente. Da mesma forma, acreditamos que os inquéritos pedagógicos também têm que haver uma reflexão cuidada sobre esses mesmos, para realmente haver consequências e os alunos perceberem que aquele instrumento é um instrumento que realmente vai ajudar a melhorar o ensino. Mas também não estamos aqui só a falar do ensino e da investigação, temos que promover também esse intercâmbio com a região. Uma das nossas apostas é a criação de um sistema win-win, ou seja, a universidade reconhece os alunos que mais contribuem para o seu prestígio, para a sua visibilidade. Ok. Pronto, era só para reforçar que esse sistema de o aluno dá, a universidade reconhece, consideramos que é importante que seja implementado. Obrigado pela intervenção inicial. Violeta, caríssimo João Miguel, por favor, 9 minutos, sensivelmente, de intervenção. Correto? Boa noite. Desde já gostaria de saudar a minha colega Violeta pela sua presença, ao excelentíssimo provedor por estar presente sempre nestes momentos de decisão para a nossa instituição. Saudar a todos os presentes e os nossos colegas em casa também a ver este debate eleitoral. Primeiro que tudo, antes de começar as minhas declarações, gostava só de esclarecer que o debate foi proposto pela Comissão Eleitoral e não pela lista D. Continuando. Não posso começar também sem mencionar que a lista A apresenta-se aqui não só para representar os estudantes de mestrado e doutoramentos, mas sim todos os estudantes desta instituição. Uma lista pensada na representação, e volto a repetir, de todos os estudantes da universidade. Conscientes da importância de uma participação séria e ativa, achamos que deve existir uma aposta forte dos estudantes no maior envolvimento do projeto da Universidade de Aveiro, ultrapassando assim
o universo de educação e investigação e introduzindo valores cívicos e culturais já descritivos da própria filosofia da Universidade de Excelência que esta alcançou ao longo dos últimos tempos. Queremos que o conjunto de pessoas que apresentamos, com uma equipa renovada e ao mesmo tempo experiente com provas dadas tanto na associação académica como no seio da Universidade, são as mais capazes para representar os estudantes, afirmando a UA como uma referência nacional e também internacional. Uma das características que faz a Universidade destacar-se pela positiva são as boas condições disponibilizadas aos seus estudantes. As boas ferramentas de trabalho permitem aos seus alunos chegar mais longe no seu percurso académico. Porém, estas iniciativas não podem ficar aqui. Em relação às propinas, as famílias portuguesas não conseguem aguentar mais encargos financeiros. Cada vez mais os estudantes vêm-se forçados a abandonar os estudos devido às elevadas propinas que são praticadas no nosso país. Assim, a nossa lista será sempre contra o aumento das propinas. Continuaremos também a defender a necessidade de manter o cargo de administrador dos serviços de ação social. Esta posição é fundamental para o bom funcionamento dos serviços, permitindo que sejam tomadas algumas decisões de carácter urgente, sem terem assim de ser submetidas a uma grande quantidade de questões burocráticas. Em relação ao ensino e investigação, a Universidade de Aveiro é reconhecida pela sua investigação de excelência, pelas infraestruturas que dispõe e pelas competências do seu corpo docente. A forte ligação entre todas as áreas de ensino e investigação presentes no campo torna a Universidade conhecida como uma universidade interdisciplinar e colaborativa por natureza. A formação da investigação na Universidade de Aveiro permite atrair investigadores séniores e captar investigadores júniores. Por outro lado, a oferta curricular nos mestrados tem que ser repensada. Esta é uma grande lacuna da Universidade e devem ser procuradas constantemente novas e melhores metodologias pedagógicas. A ligação da Universidade e o tecido empresarial tem que ser sempre uma prioridade da nossa instituição. A criação de mais parcerias e renovação das já existentes é um importante fator para a afirmação da UA neste campo e para o seu próprio desenvolvimento. O desporto universitário é também um pilar central e fundamental. É neste momento um grande contributo de impulsionador da maior visibilidade da Universidade de Aveiro enquanto instituição de formação multidisciplinar. É urgente um forte investimento a nível de infraestruturas, pois as já existentes não são suficientes para cumprir os requisitos mínimos da nossa academia. A competição externa é também um ponto fulcral na afirmação desportiva. Ainda no último ano foram atribuídos vários títulos de campeão nacional aos atletas e às equipas da Universidade. Esta presença em campeonatos nacionais e também em campeonatos europeus permite divulgar a nossa instituição, fazendo-a chegar a milhares de pessoas. É necessário também um constante acompanhamento dos estatutos de tanto atleta, bem como o regulamento de aplicação ou de atribuição de bolsas de mérito desportivo. Apesar da nossa universidade ser já reconhecida como uma universidade jovem, dinâmica e inovadora, esse processo não está ainda completo e não podemos ser uma universidade em que só alguns seguem esta filosofia. Temos, por isso, de ser capazes de implementar de forma simples e eficaz a estratégia definida e conseguir que todos a percebam, para que cada um de nós se torne um bom embaixador da UA. Os antigos alunos são o nosso melhor espelho para o exterior. São, por isso, os nossos maiores embaixadores, divulgando assim a qualidade de ensino praticado da nossa universidade. O campus assume também um papel essencial na promoção da Universidade de Aveiro, graças à filosofia de união explícita, que vai desde a qualidade de ensino e investigação a atividades associativas organizadas pelos núcleos da UA. Por último, e para finalizar a minha intervenção inicial, gostaria de reconhecer aqui, perante todos, que somos orgulhosamente estudantes protagonistas. Foi talvez uma conotação negativa que a lista D entendeu referir-se aos elementos candidatos da minha lista como estudantes protagonistas. Porém, temos que ser capazes de distinguir protagonistas de vaidade com protagonistas de quem sempre que viveu o seu percurso académico preocupado em ouvir e servir os estudantes. Foi isso que todos os elementos desta lista fizeram ao longo do seu percurso académico. Estiveram sempre presentes na discussão do futuro da instituição, independentemente da realização de processos eleitorais. Curiosamente, nunca, em momento algum vi, e repito, nunca vi, nenhum dos candidatos da lista D em nenhuma Assembleia Geral de Alunos, onde foi sempre apresentado o trabalho feito pelos representantes dos estudantes do Conselho Geral e foram debatidas propostas por parte deste órgão. Estranho, por isso, agora que estamos em processo eleitoral, os candidatos da lista D optem por reivindicar uma melhor representatividade dos estudantes no Conselho Geral. O projeto da Universidade de Aveiro é um projeto que está permanentemente em construção e não apenas em momentos eleitorais. Boa noite e obrigado. Muito bem. O debate ainda não acabou. As palmas não... Muito bem. Esta foi a primeira intervenção inicial. Naturalmente que
quer no quadro do previsível da vossa parte, da Violeta Silva e do João Miguel, quer mediante as dicas ou as perspectivas partilhadas na intervenção inicial, que depois, no debate entre vós, que é um momento próprio, poderão, enfim, dar feedback um ao outro com a cordialidade, naturalmente, relativamente a matérias partilhadas. Este terceiro momento é o momento em que compete, de minha parte, também lançar uma outra dica para a reflexão. E eu vou ler aqui 3 ou 4 notas breves e pedir a vossa reação. Portanto, a ordem prossegue a mesma, correto? E depois lanço também uma questão. Portanto, é a ordem alternada. Ora bom, não sei, acabou de falar o João Miguel, não quero que ele se canse muito se de repente eu faço a questão e... Não, vamos, está bom, pode ser, vamos alternar. Portanto, eu vou lançar a dica e responde primeiro a Violeta e depois o João. Portanto, vou pedir-vos um comentário ao que vocês considerardes que pode ser mais pertinente relativamente a algo que vou ler e depois vou também lançar uma questão. Faço as duas circunstâncias no mesmo momento. Das competências do Conselho Geral, e para recentrar sempre o debate no âmbito da identidade do órgão, no estatuto do órgão Conselho Geral, a certa altura é dito que compete ao Conselho Geral, entre muitas outras coisas, enfim, não vou ler, aprovar o seu regimento, eleger o seu presidente, são dados de ordem física e procedimental, não nos interessam para aqui. Na linha G é dito assim: propor as medidas consideradas convenientes ao bom funcionamento da Universidade. No segundo ponto do mesmo número das competências do órgão, é dito assim: aprovar os planos estratégicos de médio prazo e o plano de ação para o quadriênio do mandato dos reitores. Aprovar as linhas gerais de orientação da Universidade no plano científico, pedagógico, financeiro e patrimonial. Aprovar os planos anuais de atividades e apreciar o relatório anual das atividades da Universidade. E, por último, referencio aqui, fixar as propinas devidas pelos estudantes. Isto consta das competências do órgão, pedia a cada um de vocês a reação possível a um ou outro destes tópicos, no sentido prospectivo, isto é, de desígnio futuro, de que estamos a abraçar a causa da pertença potencial ao órgão. Isto é, no âmbito do comentário. Uma pergunta que é uma pergunta que nós andamos há muitos anos à procura e que atrevo-me aqui a lançar também. Como otimizar, com P ou sem P, optimizar ou otimizar fica ao critério de cada escritor, as redes de ligação da UA para mais participação, eu diria e entusiasmo, e motivação e energia de todos os níveis, dos estudantes, pessoal não docente, como é chamada, docentes, ou seja, julgo que esta é uma questão de fundo, que é importante pensar, refletir, e este é o sítio próprio também, o espaço, o órgão próprio para o efeito. Posso repetir a pergunta: como otimizar as redes de ligação, já tanta tecnologia, tanta ciência, como otimizar redes de ligação na UA para mais participação, mais energia, mais entusiasmo? Portanto, o primeiro elemento era um comentário, o segundo elemento é esta questão. Responde primeiro, por favor, ao comentário. Primeiramente, um passo de cada vez. Pode ser, Violeta? Pode ser. Então, mas... Embora não tenha sido isso que... Então a ordem estava ao contrário, Era alternando sempre. João, faz favor então, vamos então avançar. O João, respondendo ao comentário, comentando o que pretender da primeira introdução que fiz, correto? Em relação ao comentário, o objetivo da nossa lista será sempre relevar as competências do Conselho Geral em cima da mesa e cumpri-las de igual forma. Porém, em relação às medidas consideradas pertinentes de bom funcionamento da UA, até referimos aqui na nossa intenção de candidatura e achamos muito importante que é o facto de não suprimir as funções do atual administrador do Serviço de Ação Social. Achamos, neste momento, é uma das nossas prioridades, porque há certas decisões que são precisas de tomar na hora
e não podem ser sujeitas a um longo tempo de espera para que essas sejam tomadas por um superior. Em relação à sua pergunta de como optimizar as redes de ligação para uma maior participação, a nossa lista, pelo menos a nossa lista nas 3 circunscrições, tem uma filosofia que gostaria de, no futuro, promover o debate entre os estudantes, como já é feito no grupo de debates da Universidade de Aveiro, trazer a visitar vários conselheiros à Universidade, para eles darem a sua opinião do que é que está bem, o que é que está mal e o que é preciso mudar. Também promover as reuniões abertas do Conselho Geral, é uma coisa pela qual vamos lutar. Precisamos de passar mais transparência e não chega apenas receber um e-mail passado 3 semanas da reunião do Conselho Geral com as deliberações tomadas. Para finalizar, o nosso objetivo será continuar a promover mais Assembleias Gerais sobre temas de Conselho Geral. As reuniões do Conselho Geral acontecem mais ou menos de mês e meio, e é importante que os alunos conheçam as decisões tomadas no Conselho Geral. Claro. O meu comentário é, realmente a Universidade tem que pensar de um ponto de vista integrado e estratégico, ou seja, nada pode ser priorizado sem avaliar o risco-benefício de cada uma das medidas que se pretende implementar. Não quero com isto dizer que os processos de decisão devam ser tão morosos que impeçam a Universidade de avançar e de dar resposta a necessidades que são prioritárias, mas quero com isto dizer que tem que haver realmente um estudo aprofundado e divulgação desse estudo, tanto no seio do Conselho Geral, como passar essa informação e auscultar a comunidade académica. Acho que todas as outras funções do Conselho Geral acabam por estar bastante claras, não é? Há um plano estratégico e dentro desse plano cada membro do Conselho vai tentar dar um contributo de forma a tornar viável e a tornar, a expandir essa missão. E relativamente ao comentário, como se costuma dizer em política, que a grande parte da política são relações humanas. E é aqui que achamos que tem que ser trabalhado e a visão estratégica de aproximar da comunidade tem que passar um bocado por aí. Ou seja, não vale a pena ser os mesmos protagonistas, e volto a referir protagonistas, porque acaba por haver de certo modo, a figura da Associação Académica da Universidade de Aveiro parece que é a única figura de associativismo estudantil, quando isso não é verdade, e há vários estudantes que, de diferentes formas, acabam por estar a acompanhar e a estar a desempenhar tarefas importantes para a missão da Universidade e para a projeção da Universidade. Portanto, acho que até funciona ao contrário, ou seja, se tivermos sempre as mesmas pessoas em todos os órgãos, acabamos por, até o próprio aluno, se calhar se coíbe de participar mais, então não é necessário, estão lá sempre os nossos representantes. Portanto, acho que tem que se criar uma aproximação, tem que ter que se desenvolver uma estratégia de baixo para cima, ou seja, primeiro estabelecer um critério de proximidade com os alunos, ou seja, nas comissões de curso, nos núcleos de estudantes, nos diretores de curso, e por aí expandir a cadeia até chegar a uma associação que acaba por integrar e ter a visão de conjunto. Quanto a isso estamos todos de acordo, mas acho que muito da estratégia para aproximar a comunidade estudantil da participação passa por eles sentirem que são ouvidos e que têm uma palavra a dizer e que aquilo que dizem tem uma consequência. Portanto, isso consegue-se na proximidade, no diálogo, no reforço da comunicação. Portanto, se uma via de comunicação não funciona bem, se cá temos que equacionar uma outra. E é isso que também estamos aqui predispostos a fazer, como a lista A também referiu. Agora, pronto, posso. Queria fazer um parênteses à intervenção do colega. As Assembleias Gerais Ordinárias realizam-se 4 vezes ao ano,
portanto, acabam por ter ali um grande espaço em que a informação... Repita, que não ouviu. A periodicidade das reuniões do Conselho Geral são 4 vezes ao ano, as ordinárias, depois poderá haver extraordinárias para debater outras matérias. E agora queria fazer só um parênteses. Nós não estamos aqui a tentar desvalorizar qualquer tipo de lista, acho que no diálogo e neste confronto é que realmente ambos crescem e portanto, não considero que a nossa lista tivesse alguma intenção de menosprezar a lista A. Obrigado. Agradeço a vossa feedback relativamente às interpelações lançadas por mim. Vamos agora passar então ao quarto momento naturalmente mais aliciante, porque entramos em interação direta. Portanto, 4 questões cada um e haverá naturalmente o direito de resposta. Ora, pelo regime de revezamento, julgo que quem vai apresentar as questões, a primeira questão será a Violeta Silva, correto? Responde o João e depois pode haver alguma interação até a um determinado momento. Muito bem, primeira questão, vamos uma questão de cada vez e depois lança a questão João e sucessivamente. Quando li o manifesto, a intenção de candidatura da lista A, achei que faltava um pouco mais a concretização das ideias. É um documento que tem as ideias basilares, mas falta alguma concretização. E as questões que eu vou colocar ao meu colega são para tentar também perceber exatamente qual é a motivação e qual é a estratégia da lista. Relativamente à organização da UA, é várias vezes referido no manifesto o apelo à participação ativa dos estudantes nos espaços de debate. A verdade é que assistimos a cada vez mais a um afastamento da participação dos estudantes. Isso pode-se verificar pelo facto do auditório hoje estar quase vazio. A questão que coloco é qual a estratégia que a lista A pretende adotar, já que é uma lista com uma larga experiência de associativismo, para realmente reverter este cenário de baixa participação. Muito bem, questão objetiva. João, por favor. Mais uma vez, boa noite. Em relação à pergunta da minha colega, eu queria referir, primeiro, concordo com a primeira parte da intervenção dela. Realmente, como podemos ver hoje, não temos aqui uma grande quantidade de alunos a assistir a este debate, porém, é por aí que as nossas estratégias passam. Não podemos deixar promover os debates. Se o meio de comunicação das mesmas é correto ou não, na minha opinião, é correto. Acho que foram utilizados todos os meios de comunicação, pelo menos da parte associativista estudantil, e por aí quero já referir que, por exemplo, o FISU não é uma associação estudantil, é uma associação juvenil, há uma certa diferença. De resto, queremos, como disse há bocadinho, e esta pergunta também vai de confronto às minhas últimas declarações, que queremos voltar a promover os debates, a promover as reuniões abertas, para promover a transparência também do Conselho Geral, e em relação também às Assembleias Gerais de Alunos, volto a repetir, sempre foi apresentado o trabalho feito pelos representantes de alunos do Conselho Geral nessas Assembleias Gerais, e eu nos últimos 5 anos também não o consegui ver presente, e penso que esse é o sítio principal para os estudantes apresentarem às pessoas responsáveis pela sua representação quais é que são as suas preocupações a ser levadas ao Conselho Geral. Muito bem, não sei se Violeta dar retorno. Relativamente a esta matéria, como já foi explicado, nós pretendemos realmente também vincular mais facilmente todas as decisões que são tomadas no Conselho Geral, mas não ficamos por aqui. E relativamente às RGAs, sei que são momentos de importância, de encontro e de troca de ideias, mas acho que também, pela frequência com que ocorrem, também não podem ser o único veículo de informação e de decisão, porque as RGAs são, as assembleias, por assim dizer,
são momentos de decisão e antes de haver uma decisão tem que haver informação. Recordo-me que quando na primeira reunião geral de alunos de doutoramento, que promovemos também com base no Diz que Disse e no contacto direto, porque foi solicitada à Associação Académica a disponibilização da mailing list de doutoramentos para vincular a informação e tal não foi facilitada. Portanto, aí também, a verdade é que não há uma vontade em facilitar o encontro aos estudantes a quem nós queríamos dirigir a nossa mensagem. Como estava a dizer, foi convidado, esteve presente um representante da Associação Académica, isso é verdade, mas não foi, quem esteve representante não foi a pessoa que representava na altura os alunos da segunda circunscrição. Portanto, foi um encontro que foi pouco produtivo. E a experiência que nós temos tido nestes últimos tempos é sempre que necessitamos algo mais concreto, acaba por ser uma experiência pouco produtiva. Isso também nos faz desacreditar um bocado destes momentos de reunião e de decisão. Portanto, achamos que realmente apostar numa estratégia mais de proximidade pode ser uma forma de trazer as pessoas para cá e de conseguir uma resposta mais eficaz a questões concretas colocadas pelos alunos. Muito bem, portanto, damos por terminada, julgo, esta primeira questão da Violeta. Agora, a primeira questão a lançar pelo João Miguel, por favor. Antes de fazer a minha pergunta, queria só referir dois pequenos assuntos. Primeiro que tudo, a Associação Académica não tem acesso à lista de e-mails dos alunos de doutoramento, tem só a lista geral de alunos. E, em segundo caso, na altura, o representante dos alunos da segunda circunscrição não era um membro da direção da Associação Académica e, por isso, é por esse mesmo motivo que ele não estava presente. A minha primeira pergunta para a minha colega Violeta é a seguinte: quais são as propostas de alteração que a lista D tem para os estatutos da Universidade de Aveiro? Ora bem, em relação aos estatutos, isto vai um bocado para além daquilo que é a realidade dos estudantes, que é a figura, apesar de toda a comunidade académica ser considerada, deveria ser representada nos estatutos, a verdade é que temos aqui alguns fatores de confundimento, entre os quais é completamente ausente a figura do bolseiro de investigação. E o bolseiro de investigação tem uma categoria que tanto pode aparecer como na figura de estudante, como na figura de trabalhador, por assim dizer, porque são bolseiros que desempenham a investigação nas suas unidades orgânicas e contribuem assim para a diferenciação da UA. E, por outro lado, temos a figura do estagiário de pós-doutoramento, que, apesar de não é equiparado a investigador nem a docente, contudo, as funções em muito se assemelham de um investigador a um docente. Portanto, há aqui realmente uma figura que é preciso perceber onde é que vamos encaixar e alterar. Da mesma forma, também queremos que aumentar a participação dos alunos nos conselhos de departamento e dar-lhes um poder de decisão maior e, quem sabe, equacionar um possível alargamento do Conselho Geral. A verdade é que o nosso Conselho Geral tem 19 elementos, quando o máximo permitido por lei são 35. Claro que se justifica, porque a nossa universidade acaba por ser um bocadinho mais, ter uma dimensão menor que, por exemplo, a Universidade do Porto ou de Lisboa, mas a verdade é que podemos aumentar ainda mais a participação dos alunos neste órgão. E será esses os três principais elementos que pretendemos que sejam... peço desculpa, esqueci-me daqui de um parênteses, que é rever o próprio Estatuto de Trabalhador Estudante, porque achamos que está a precisar de uma atualização e realmente também olhar de novo, voltar a refletir um bocado o que é o Estatuto do Estudante Ordinário. E acabo assim a minha intervenção. Muito bem, João, não sei se quer dar algum feedback sobre isto. É engraçado, eu tive a ler com atenção as propostas da lista D para a revisão estatutária e eu só vi aqui três, que é a revisão dos regulamentos dos estudos,
a extensão de apoios sociais diretos e indiretos a todos os alunos de pós-graduação e a distinção entre os estatutos de alunos, de bolseiros, de investigação e de investigador. Na primeira proposta da revisão do Regulamento de Estudos, lamento informar, mas isto não é parte integrante dos estatutos da Universidade de Aveiro, mas sim do Regulamento dos Estudos da Universidade de Aveiro, discutido e aprovado em Conselho Pedagógico e não em Conselho Geral. Ficamos assim já reduzidos a duas propostas. Na segunda proposta, em nenhum momento dos estatutos da Universidade de Aveiro é referido qualquer questão relativamente aos apoios sociais. Estes são sim publicados pelo Governo em Diário da República. Depois desta análise, ficamos então apenas com uma única proposta, que em relação aos estatutos de bolseiro de investigação, como referiu no início na sua intervenção. Porém, este estatuto foi criado a 18 de agosto de 2004 e é da responsabilidade do Governo e não da instituição de ensino superior. Assim sendo, chegamos à conclusão que a lista D não apresenta nenhuma proposta válida para a revisão estatutária da Universidade de Aveiro, demonstrando assim falta de conhecimento ou falta de preparação. Quer dar feedback? Então vamos avançar. Vamos avançar. Fica a lei inscrita. Muito bem. Então, a Violeta lança, por favor, a segunda questão para o João. Não, agora Sou eu. segue-se a alternância, Sou eu, correto? exato. Segue-se a alternância. Violeta, por favor, segunda questão para o João. O João dá o feedback. Uma pergunta muito simples. Fazem parte da segunda circunscrição alunos do terceiro ciclo. No manifesto da linha A, da lista A, é completamente ausente referência ao terceiro ciclo. A minha questão para o meu colega João é que estratégias, que linhas orientadoras têm para este ciclo? Não sei se o João se ouviu a questão mesmo ou quer repetir a Violeta, está? Muito bem. Muito bem. O João responde, a Violeta pode dar algum feedback e terminou o debate sobre a respectiva questão nesse momento. Bem, relativamente ao manifesto da lista D, todas as propostas apresentadas relativamente a doutoramentos, mais uma vez, recaem sobre decisões do Conselho Pedagógico e não do Conselho Geral. Não, peço desculpa. Além disso, todos reconhecemos que os alunos de doutoramento estão um bocado distanciados dos restantes alunos da nossa universidade. Isto não é uma vontade dos outros alunos, apenas estes alunos passam pouco tempo no campus universitário. A maior parte do tempo é passado fora do campus. Não sei se tem mais alguma questão específica, mas... Já terminou o João, agora temos um feedback da Violeta e terminou a reflexão sobre esta questão. Correto? Violeta, por favor. Acho que o meu colega está equivocado, porque, por exemplo, a fixação de taxas e emolumentos tem que passar pela aprovação do Conselho Geral. É proposto pelo Conselho Fiscal, mas tem que passar pela aprovação do Conselho Geral. Pronto, é de Conselho de Gestão. Pronto, isso acho que é perceptível a informação que eu queria passar, mas obrigada pelo reparo. Em relação à proximidade aos alunos de doutoramento, isto já não é novidade, já tive a oportunidade de falar com o meu colega André Reis e ele próprio admitiu que realmente é difícil haver uma aproximação ao aluno de terceiro ciclo, mas a verdade é que até hoje também não parece ter havido uma vontade em fazê-lo. E tal é que esta circunscrição nem sequer integrou qualquer aluno desse ciclo de estudos. Relativamente às outras propostas para o terceiro ciclo, algumas são mais da matéria do pedagógico, é verdade, como a parte da avaliação curricular, mas o acesso a cuidados de saúde, que também pode ser enquadrado na questão mais orgânica, é uma questão pertinente, pois neste momento os alunos de doutoramento não têm acesso aos mesmos cuidados de saúde oferecidos pelos SAS que têm os alunos de segundo ciclo de mestrado. Muito bem. Terminado
Terminada esta terceira questão, passamos à quarta questão, que é a segunda do João. Por favor. Minha segunda questão é a seguinte. Na sua opinião, quais são as principais lacunas do modelo de ensino da Universidade de Aveiro? Passa-se por conseguir fazer uma transferência do conhecimento que é aqui gerado para a realidade socioeconómica da região. E, face a isso, a nossa lista tem propostas que acreditamos possam vir a colmatar essa dificuldade. Uma delas é a criação de um fundo de apoio para a criação de... Tem que ser uma ideia discutida, como é óbvio, mas isto são propostas, têm que depois ser estudadas para perceber melhor de que forma é que se pode fazer isso. Mas passava pela criação e a disponibilização de verbas para apoiar o desenvolvimento de protótipos e concursos de ideias para implementar, para de certo modo dar continuidade à ou seja, tornar consequente o conhecimento que é aqui gerado e ele não ficar estagnado numa tese ou num documento, passá-lo e traduzi-lo em algo real. Acreditamos que esse tipo de apostas de apoio à criação de projetos piloto, protótipos, também são uma forma de aproximar o setor empresarial da nossa universidade. Já por algumas vezes, de uma forma bastante informal, a universidade é contactada por empresas que pretendem desenvolver algumas ideias, mas que não têm o know-how. E desta forma, achamos que este fundo de maneio poderá colmatar esta falha que se passa por traduzir o conhecimento que aqui é gerado para a sociedade. Muito bem, João. Para concluir esta... Primeiro que tudo, é muito bonito dizer que vamos criar fundos e alocar verbas, mas dizer que vamos deixar isso para depois não é assim tão fácil quanto isso, não é? Depois, para ali está, a maior lacuna é mesmo a falta de oferta formativa do segundo ciclo. Todos os anos a Universidade perde um número considerável de estudantes para outras instituições de ensino superior. A nossa lista defende assim que o Conselho Geral deve debater e tomar uma posição em relação à oferta curricular a nível dos mestrados. Defendemos também que o aumento da qualidade dos docentes deve se tornar uma prioridade, implementando assim a abertura de novos concursos para a contratação de professores catedráticos. Posso... Não, muito bem. Vai então, segundo as regras que estão... sim, peço desculpa. Tem que ser aqui, enfim, eu sei que é difícil ser árbitro, é verdade. Muito bem. Terminou a abordagem a esta questão. Portanto, estamos a meio do debate entre os candidatos. Vamos passar agora, sucessivamente, para a terceira questão da Violeta. Por favor. Relativamente à questão anterior, da mesma forma que me ainda agora disse que eram competências do Conselho Pedagógico, também remeto para o Conselho Pedagógico aquilo que acabou de dizer. Relativamente a esta questão do desporto, acho cómico aquilo que acabou de dizer. Não é a terceira? Não é a quarta? Já estamos na quarta. Não, já tínhamos falado sobre ensino e investigação. Sim, e agora é o ano na cidade, região, participação. Eu peço desculpa, então aqui equivoquei-me. Estamos quase. Isto já começa a tornar as emoções fortes. Pois é que eu respondi, é que eu acabei por responder aquilo que eu tinha preparado, respondi-o na resposta 3. Vamos a profundo, as questões vamos aprofundar. Eu preciso procurar textos, tenho ideias. Lá está, como se calhar por isso é que vos pareceu um bocado deslocado, mas o apoio então em fundos estratégicos é uma mais-valia na aproximação à cidade. Não nos podemos esquecer que isto que estamos aqui a fazer agora também é um ensaio daquilo que também temos que fazer em sociedade, de nos saber ouvir e saber manifestar e importar-nos com aquilo que é do interesse de todos nós. E eu acho que a melhor forma de dar prestígio à universidade é também a qualidade das pessoas que são aqui formadas. E isso vai também um bocado fundir com o ponto anterior, mas... E a questão concreta para o... Pois... A questão para o João. A
sua terceira questão. Sim, peço desculpa. Você estava a fazer um discurso político, mas a questão Sim, tem que ser lançada. sim, tem toda a razão. Fala muito no desporto, e no ponto 3 teremos possibilidade de nos debruçar sobre ele, mas em termos culturais, que estratégias tem a vossa lista? Ora bem, a ligação que a Universidade tem com a cidade, neste momento, e a cada ano que passa, torna-se evidentemente maior. Primeiro temos que saudar a Universidade pelas boas relações que tem criado com a Câmara Municipal, o que nos permite também uma série de atividades que têm sido promovidas no âmbito da cultura. Ainda agora tivemos um festival que acabou agora neste fim de semana, que é o Festival Aveiro é Nosso, que sem esta ligação entre a Associação Académica, a Universidade e a Câmara Municipal, era incapaz, ou impossível, direi mesmo impossível, promover a cultura como foi feito. Foi inédito a nível nacional, conseguimos ter os próprios núcleos da Associação Académica a promover atividades culturais dentro do recinto do Festival Aveiro é Nosso. Eu penso que esta é uma das fortes provas em como a cultura vai sendo implementada quando, lá está, como volto a repetir, quando a relação da Universidade de Aveiro e essa Câmara Municipal está tão bem colocada como neste momento. Mas sabe que também temos que promover a cultura de uma forma que não seja tão dispendiosa ou tão custosa. E pergunto-lhe que aproveitamento tem daquilo que é produzido cá, que possa ser mais acessível à população de Aveiro. Muito bem, portanto, já comentou, portanto, lançou a questão, João respondeu, comentário final, está concluída esta questão. Vamos agora avançar para a terceira questão do João Miguel, dirigida à Violeta Silva. Por favor. Terceira. Eu tenho aqui o meu mapa, o meu cronograma, está rigoroso. Muito bem. Terceira questão, por favor. Na sua opinião, qual a melhor maneira de promover as competências transversais dos alunos da Universidade de Aveiro? É pela aproximação ao mercado de trabalho. É exatamente aquilo que eu estava a falar, de tentar que haja uma transferência do conhecimento que é aqui gerado. É na exposição, seja na promoção de eventos científico-técnicos, seja na organização de eventos que possam trazer outras pessoas para cá e dar ao mesmo tempo visibilidade daquilo que de melhor se faz na universidade. É no reconhecimento que é feito na imprensa e tudo mais, de tudo o que é desenvolvido aqui, seja a nível de investigação e da qualidade que esta tem. Nessa resposta dada por minha colega, você está a referir em termos de estágios. Isso aí é no final do percurso académico e nós estamos, a minha lista refere-se ao longo do percurso académico. E no nosso entendimento, nós defendemos que os estudantes com aproveitamento escolar devam ter a possibilidade de se inscrever a uma disciplina em que nada esteja relacionado com o seu plano curricular, sem que isso traga um acargo financeiro, além das propinas que já lhes são praticadas. Assim, pretendemos promover também a diversidade de competências dos nossos alunos. Por exemplo, eu sendo um aluno de Engenharia de Computadores e Telemática, poderia, por exemplo, frequentar uma cadeira do curso de Design. Não, tendo em conta as regras. Muito bem. Está compreendida nesta visão de interdisciplinaridade e terminamos assim a terceira questão de cada um. Vamos já à quarta questão da Violeta, que no somatório total já é a sétima questão. Vejam lá, 7 é o número perfeito. Portanto, estamos no centro do debate, vamos dizer assim. Agora o tempo vai naturalmente avançando. Violeta, por favor, a quarta questão, portanto, dirigida ao João, por favor. Ainda há pouco, quando se falou do fundo de apoio para a criação de protótipos, o colega tinha-me referido que era preciso haver um estudo. É verdade.
Mas agora eu remeto a mesma pergunta para esta questão do desporto. É claro, e é das poucas coisas mais claras no programa da Lista A, é que há uma referência à criação e à renovação de infraestruturas desportivas. Não quero, e saliento que isso é algo bastante meritório, e a universidade tem que ser um veículo de promoção de saúde, desporto e cultura. Mas nos tempos que correm, e face às restrições orçamentais, a questão que eu também coloco é que se já existe um documento estratégico que permita avaliar de que forma é que este investimento no desporto, ou quanto vai custar este investimento em infraestruturas esportivas, se por acaso, e tendo em conta aquilo que é o querer intrusar a universidade e os estudantes na vida em Aveiro, não é? Se já foi feito um estudo em que se avalie se as infraestruturas que existem no Concelho de Aveiro conseguiriam, de certo modo, dar resposta às necessidades que também se parecem bastante reais, de que há uma desadequação das infraestruturas esportivas que existem na universidade e que já não conseguem dar resposta às necessidades dos estudantes e mesmo na promoção de competições nacionais. E se foi feito este estudo, se realmente vamos tentar investir e cruzar-nos mais com a Aveiro, como tem sido feito até agora. Eu pedia que centralizasse a questão. Qual é a questão? Objetivamente, eu questiono o meu colega se foi feito um estudo e se os equipamentos desportivos que existem no Concelho de Aveiro conseguem dar resposta às necessidades atuais da universidade. Ok. Obrigado. A minha resposta é muito simples. Não são, até porque nós neste momento temos equipas a vir ter connosco a pedir para usar as nossas infraestruturas. Neste momento, a utilização dos pavilhões na cidade, pavilhões e campos, está numa percentagem de 95% de utilização. Mais ou menos, assim, vou rondar estes números. Esse estudo está feito, já sabemos que não é possível levar as equipas da universidade e os estudantes da universidade para fora do campus. Algumas delas vão, mas a praticar preços muito superiores ao que são praticados dentro do campus. E, como referi há bocadinho, não são suficientes. Não são suficientes porque aqui no centro de Aveiro temos, centro de Aveiro, temos 2 pavilhões em utilização, em que nenhum deles oferece as condições que os estudantes da universidade precisam. Tem feedback da Violeta, por favor. Quanto vai custar esta nova infraestrutura? Alguma previsão? Se calhar Euromilhões resolve-se com facilidade. Ou então, beneméritos da região aveirense conseguem erguer o projeto. Bom, não, mas é que já terminou a fase dos retornos, correto? Certo? Pois, porque o retorno já terminou. Certamente que na declaração final, nos 5 minutos, vocês conseguem 60 segundos para colocar um sumo que complemente a reflexão feita e, porventura, questões em aberto que ficam naturalmente. Muito bem, vamos avançar para a última questão do João. Portanto, a 4ª questão do João, que no total atingimos então as 8 questões. João, por favor. Ora bem, a minha última pergunta para a minha colega é a seguinte. Primeiro, se sabe a posição da Universidade de Aveiro no ranking atual do troféu de Universitário de Clubes e quais são os investimentos prioritários em infraestruturas desportivas na Universidade de Aveiro? Em relação à primeira pergunta, estive a consultar o site da Federação Académica de Desporto Universitário. Curiosamente, parece-me que Aveiro teve já muitos bons resultados no passado. Muitos atletas conseguiram atingir os seus recordes em 2003, 2000 e tal, mas não vi referências a boas classificações neste último ano. Além do mais, também apercebi-me que apenas 3 das 64 competições do torneio realizaram-se cá.
Apercebi-me ontem ao consultar o documento disponível no site da FADU que apenas 3 das 64 provas do campeonato deste ano se realizaram aqui na UA. Em termos de aposta para o desporto, a nossa lista não tem consagrado nenhuma linha prioritária, até porque achamos que isso é uma missão que a Associação Académica tem desempenhado e o João, melhor que ninguém, sabe o que a Associação tem feito e achamos que deverá continuar na alçada da Associação Académica. Ainda há pouco questionei, porque sei que também pode ser procurado financiamento europeu e até era mais para saber se já há algum esforço de preparar alguma candidatura que possa suportar essa nova infraestrutura desportiva. Muito bem. João, por favor, então. Realmente, nos últimos anos, tivemos muito bons resultados, mas este último ano, de certeza, sem dúvida alguma, foi o nosso melhor ano. Disse que apenas 3 competições das 64 foram realizadas. Pronto, uma delas foi o Campeonato Nacional de Squash, em que tivemos a medalha de ouro, por acaso. A segunda foi o torneio de apuramento de futsal, onde estiveram presentes mais de 20 equipas de todo o país, o que representa um número elevadíssimo de participantes. E a terceira foram os campeonatos concentrados de equipas, ou seja, foram 3 eventos, mas que trouxeram a Aveiro muita gente e muitos estudantes. Em relação ao Troféu Universitário de Clubes, nós em 2 anos passámos de um 7º lugar para um 3º lugar, que até agora é o nosso melhor registro, ficando só à nossa frente o Minho e a Universidade do Porto. Este registro não pode passar em claro, não é? Quer dizer, estes resultados conjugaram na participação em 5 campeonatos europeus nestes últimos 2 anos. E o futuro é risonho. A quantidade de participantes que nós temos a nível nacional nos campeonatos universitários vai sempre melhorar. Porém, não podemos ficar satisfeitos com estas conquistas, temos que lutar por mais. Mas para isso precisamos de melhorar as nossas infraestruturas esportivas. Felizmente, a construção do relvado sintético está para breve, já é uma realidade, já não está dentro da gaveta e vai começar a ser construído num futuro muito próximo, mas infelizmente a maior lacuna está mesmo no pavilhão da Universidade de Aveiro, o pavilhão Aristides Sol. O pavilhão, infelizmente, não sofreu nenhuma remodelação desde a sua data de construção. Reconhecendo a impossibilidade de construir uma nova nave, devido à falta de fundos para isso, achamos importantíssimo ser feita uma remodelação constante e faseada ao longo dos anos. E temos que ter uma breve atenção, neste caso, já com o piso do pavilhão, porque, como disse, não sofreu nenhuma remodelação desde que foi construído e no futuro próximo, nos próximos anos, podemos realmente ficar sem pavilhão, sem infraestruturas para os estudantes dentro deste campus universitário. Muito bem, muito obrigado, João e Violeta, pela uma salva de palmas, merecem, muito bem. Terminamos esta fase da interação direta e antes de abrir as perguntas ao público, serão 5 questões, já interpreto aquilo que é o enquadramento, permitam que recapitule o seguinte: como se aperceberam, foram 4 áreas, 4 temáticas de fundo que foram-se perpassando pelas questões e pelas respostas, que correspondem ao ideário idealizado com a Comissão Eleitoral. Portanto, que recapitulo os temas porque poderão também expovitar-nos no sentido do diálogo, da interação uns com os outros. Portanto, a primeira área foi organização, entre parênteses, reitoria, estruturas, serviços, propinas, estatutos. Segunda área, ensino e investigação. Terceira área de debate foi o A na cidade e na região, participação, cultura e cidadania. Quarta área, desporto não há, promoção e atividade da instituição. Na base destes tópicos, ou tantas outras realidades que derivam daqui, certamente que da parte do eminentíssimo público presente, o público ausente, se calhar, enfim, por mensagem ou por Facebook, poderia lançar questões, mas quem sabe, no futuro, fica o desafio para a Comissão Eleitoral. O público presente é agora convidado, então, a participar. Máximo de 5 questões, obrigatoriamente as questões são lançadas para os 2 membros em debate. Correto? Não oferece dúvidas. Eu peço a quem quer lançar a questão, naturalmente, enfim, que se sinalize e que identifique o seu nome, enfim, e a partir daí lance, então, a questão que achar pertinente. Para os 2 membros,
que aqui nas minhas alternâncias responde primeiramente à questão o João. Epá, desculpem lá estas alternâncias para aqui. Parece que sim, porque andámos nestas questões entre vocês, primeiro Violeta e depois João, agora então João e depois Violeta. Questões do público, digníssimos amigos, vamos lá. Não perguntem todos ao mesmo tempo, senão é difícil. Muito bem, parece que foi claríssimo. Alguma questão? Muito bem, olá, digníssimo. Pode-se levantar e fala alto. Sérgio Miguel, Estado de Planeamento e Turismo, muito bem. Muito bem, vou tentar traduzir para o auditório que está lá em casa. Como é que a lista A e a lista D o podem, estar no mestrado, a ajudar a ser investigadores? Em termos concretos, objetivos, sem olhar para papéis, correto? Muito bem, que assim traduzo também para quem está lá a ouvir em casa. Então, João é o primeiro a dar um retorno sobre isto. Naturalmente que 3 minutinhos e depois a Violeta. João, por favor. Ora bem, a entrar no mercado de trabalho, todos nós sabemos que a Universidade está repleta de parcerias com o tecido empresarial da região de Aveiro. Essas propostas têm sido renovadas e têm sido cada vez mais adquiridas novas propostas. Acho que a nossa Universidade sempre foi um bom exemplo disso, de conseguir produzir bons números de ofertas de trabalho para os estudantes desta Universidade. Em relação a ser investigador, para ser investigador, temos de ter, como é óbvio, um bom percurso académico. Neste caso, acho que se esse trabalho for feito, pouco será preciso da parte dos alunos para poderem ser investigadores, porque os próprios departamentos terão esse interesse de conseguir os melhores para as suas instalações. Pois, eu sei que não é fácil a solução, não sei se... Bom, Violeta... Infelizmente, durante muito tempo, a Universidade de Aveiro tinha financiamento para disponibilizar bolsas de investigação, que atribuía a diversas unidades. A realidade hoje é diferente. Para quem quer entrar na investigação, está muito condicionado a concorrer a programas da FCT, que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é a entidade por excelência que financia projetos de investigação. Mas hoje em dia também com os apoios comunitários muitas vezes é possível preparar candidaturas para o CREN e tudo mais, em que é possível que o colega consiga criar um projeto em parceria com docentes da sua unidade e assim conseguir dar resposta à sua vocação, que será a investigação. Muito bem, obrigado, Violeta. Passamos à segunda questão do público, que por alternância vai responder primeiramente à segunda questão do público, a Violeta, e depois o João. Venham então, que interpelações, reflexões, e depois a terminar com uma questão que seja pontualizada, que corresponda, enfim, a todo este bolo imenso de reflexão que já foi partilhado, derivada dos ideários dos programas eleitorais. Muito bem, democraticamente falando, então, quem lança a segunda questão? Não sei se o Presidente da Comissão Eleitoral tem alguma no bolso, assim, democraticamente abrangente. Não sei se ele chegou uma mensagem ao meu telemóvel. Desculpem, não era nenhuma questão. Faz favor, olá. O seu nome? José? José Eduardo, muito bem, faz favor. De que curso é que está? Pode dizer? O doutoramento é Biologia e Alterações Climáticas. Muito bem. Estou a dizer lá para casa.
Muito bem, muito obrigado. Portanto, a questão é sobre alunos de doutoramento, o lugar, a participação, a presença nos órgãos, nas estruturas, ou seja, dar mais relevância a esta presença de alunos de doutoramento. Julgo que é esta a questão que também digo alto para lá em casa ouvirem melhor. Respondo primeiramente a Violeta e depois a João. Violeta, por favor. Desculpe, eu carreguei para... ao mesmo tempo. Caro colega, pronto, em resposta à sua pergunta, o que estamos aqui a fazer hoje e esta apresentação desta lista para este órgão é uma forma de tentar aproximar os doutorados e os alunos estudantes de doutoramento da realidade e da participação académica. Mas não ficamos limitados a este órgão. Existem outros órgãos que também têm um papel fundamental na universidade, como o Conselho Pedagógico, no qual também integram alunos de terceiro ciclo, os próprios conselhos de cada departamento, que também possibilitam que alunos de doutoramento possam ser eleitos. A nível de núcleos de estudantes, lá está, por haver um afastamento daquilo que é um ciclo de graduação de primeiro e segundo ciclo, aí já não é tão presente, mas acho que os alunos de doutoramento podem, de uma forma formal ou informal, porque o associativismo não precisa ficar limitado à participação formal, dar assim a sua voz. Cada um de nós pode propor assuntos para serem discutidos no Conselho Geral. É óbvio que, tendo alguém que nos represente lá, é mais fácil que seja consequente, mas cada um de nós pode o fazer. É uma questão de também termos essa capacidade de proação. E termino assim. A nossa lista, em relação à participação dos elementos de doutoramento, nós concordamos com essas lacunas. Como eu já disse há bocado, o nosso objetivo é integrar todos os alunos nos membros de decisão da universidade. Mas, como estávamos a referir, devido à falta de participação desses mesmos elementos, consideramos importante que as pessoas participem mais na nossa universidade. Nós, como disse ainda há bocado e referi, achamos importante que os alunos se dirijam às Assembleias Gerais de Alunos para expor os seus problemas, para expor os seus problemas. Os contactos no Conselho Geral, toda a gente consegue ver o contacto de cada elemento do Conselho Geral. Todos nós aqui estamos interessados em responder às vossas perguntas, em ouvir os vossos problemas. E é assim que também queremos, a nossa lista, infelizmente não temos nenhum elemento de doutoramento, mas queremos, como é óbvio, também conseguir representar-vos da melhor maneira. Muito bem, obrigado João e Violeta. Fica a resposta à segunda questão lançada. Terceira questão, três a conta que Deus fez, vamos lá, quem é que avança? A hora vai avançando também, não é? Enquanto isso, aproveito para dar uma dica também. Eu julgo que esta vitalidade no âmbito da questão muito pertinente que o colega levantou, no âmbito desta circunscrição, mestrado e doutoramento, o facto da existência de disponibilidade de duas listas de promoção do debate, de vir a público estas questões, já é muito pertinente e muito importante. É interessante no sentido de fazer crescer, de facto, o lugar e a oportunidade destes ciclos, em termos de presença estruturante e visionária, diria assim. Enquanto fiz este comentário, alguém já foi inventando mais uma terceira questão, certamente muito pertinente. Ora, por favor, quem é? Lá em cima, alguém? De lá de casa? Não, eu não vou inventar. Olá, viva, boa noite. O seu nome? Joana Pinto, muito bem. Olá, boa noite. Muito bem. Muito bem, questão lançada. Eu vou gritar bem alto qual a opinião das listas relativamente à questão de administrador da administração dos SASUA. Pelas minhas alternâncias, respondo primeiro a lista A e depois a lista D. Lista A, João Miguel, por favor. Como a nossa lista já referiu, esta posição de administrador dos Serviços de Ação Social é importantíssima. Como já referi ao longo desta noite, a nossa posição será sempre defender
este cargo, porque ao suprimirmos um cargo de diretor dos Serviços de Ação Social, administrador, peço desculpa, administrador dos Serviços de Ação Social, estaremos a adiar decisões que interessam aos estudantes, por exemplo, em termos de bolsas, de residências, de desporto e cultura. Estamos a falar de um leque muito vasto de decisões que são urgentes de tomar. E sem esta posição, essas decisões, como eu disse há pouco, vão ser adiadas. Vão ter que passar por um processo muito grande de burocracia. E em nenhuma circunstância, essa burocracia é boa para todos nós. A minha posição é muito idêntica à do meu colega. Realmente o Estado tem um papel fundamental também não só na questão do alojamento, das bolsas e tudo mais, mas também nos serviços de saúde que são prestados e na gestão das cantinas. Achamos que não pode ser suprimido este administrador. Muito bem, obrigado. Não sei se uma quarta questão. Já atingimos as 3, julgo que já temos uma medida interessante. Não vou forçar até às 5, naturalmente. Portanto, se alguém tem mais alguma questão, apresente. Se não, entretanto, avançamos para as declarações finais dos nossos candidatos representantes das listas. 1, 2, 3, digam lá outra vez. Ora, mais alguma lista candidata? Mais algum interveniente, por favor? Muito bem. Então, aprovam que nós passemos às declarações finais, democraticamente falando? Muito bem. Então, naturalmente, enaltecendo eu próprio, quer a vossa presença, que demonstra interesse, que certamente terá efeito multiplicador e entusiasmante para uma participação que queremos que cresça com energia positiva, naturalmente que saudamos todos as listas candidatas e a Violeta e o João, pela disponibilidade, pelo voluntariado que representa estas preparações, a documentação, o projeto, a constituição do grupo de trabalho, etc, etc. Portanto, felicitando-vos, então, passo-vos a palavra, que segundo a nossa organização de debate, o último a ter intervenção será a lista A, portanto, significa que o penúltimo, ou seja, o primeiro a intervir, será a lista D. Violeta Silva, por favor. Não é necessário, eu acho que é melhor que seja uma reflexão. Aquilo que nos faz estar aqui hoje é motivação, e é motivação para querer mudar e apostar em novas estratégias. E não vale a pena estarmos aqui a vangloriar-nos pela nossa experiência passada. Acho que temos que olhar para este momento como uma fase de virar a página e de testar novas metodologias, novas abordagens, na expectativa de uma melhoria. Como diz Einstein, se uma pessoa fizer sempre da mesma forma, nunca vai ter um novo resultado. E assim, de forma sucinta, espero que vocês tenham ficado elucidados sobre as propostas das duas listas, sem que isso vos dispense de ler os 2 manifestos, que tem lá a informação também relevante e que agora foi um bocado sumariada aqui no debate. O apelo que vos faço é que na terça-feira da próxima semana exerçam o vosso voto, que decidam em consciência, de forma democrática, transparente, que lista é que acham que pode trazer uma mais-valia para os estudantes da Universidade de Aveiro e especificamente esta circunscrição, porque nas restantes não houve sequer mais listas a serem apresentadas. E é esta a minha consideração final. Obrigado, Violeta, pela partilha. Bem. Início João Miguel, por favor, a última intervenção. Bem, primeiro de tudo, queria voltar a agradecer a presença de todos e dos que nos estão a assistir em casa. Depois, quero também dizer à minha colega que realmente apresenta umas boas propostas, mais para nível de Conselho Pedagógico, e aí sugiro que aproveite essa motivação
também para apresentar uma candidatura ao Conselho Pedagógico. Acho que as propostas são boas e devem ser aproveitadas por todos. Relativamente à minha intervenção final, quero relembrar da importância da competição externa. Não é só para promover o desporto, mas também a competição externa é muito importante na promoção da imagem da Universidade de Aveiro. Como eu disse, estamos presentes em 5 campeonatos europeus, o que conseguimos fazer chegar a imagem da Universidade de Aveiro a milhares e milhares de pessoas, e acho que esta deve ser uma importante imagem que temos de ter na cabeça, que é o desporto não é só relativo à saúde, também podemos promover a imagem da Universidade de Aveiro, e temos aqui um dos melhores canais para o fazer, e acho que é muito importante continuarmos a evoluir no desporto como temos feito até agora. Quero também relembrar que é necessário rever anualmente o regulamento do Estatuto de Atleta Estudante, bem como continuar a implementar a atribuição de bolsas de mérito desportivo. Só assim conseguimos atrair mais pessoas relacionadas ao desporto para a Universidade, através dessas bolsas de mérito, em que conseguem, conforme o Estatuto diz, se forem campeões nacionais ou ficarem pelo menos no pódio, conseguem ter redução das propinas do estudante. Também têm acesso facilitado à atribuição de residência. Para finalizar, gostava de vos garantir uma coisa. Esta lista está aqui presente de pensamento livre, independentemente de qualquer filosofia, crença religiosa, clubismo ou até mesmo filiação partidária. Repito, filiação partidária. Estamos aqui para servir todos e não apenas os alunos de mestrado integrado e doutoramento. Não nos focamos só nestes alunos, mas queremos representar todos os alunos desta universidade. Muito obrigado. Muito bem, felicitando assim a Violeta e o João Miguel pela disponibilidade e pelo projeto. Saúdo a todos, uma boa noite a todos. Eu diria quase, entre aspas, que é proibida a abstenção para o ato eleitoral que vai decorrer. Isto é, agora dizendo mais a sério, o apelo à participação cívica, cultural, cidadânica, portanto, de estudantes que somos. Um grande abraço a todos, aqui e lá em casa. Boa noite a todos. Muito bem. Digníssima. Parabéns. Digníssimo. Obrigado. Parabéns.